Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre arranjo simples, combinação simples e permutação simples. Aqui está o dodói, podemos dizer assim, deste conteúdo. Porque se vocês observarem, por isso que eu fiz questão de colocar aqui os conceitos, tá? Por exemplo, no arranjo simples, chama-se arranjo simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos. Ou seja, se eu tenho 6 pessoas que vão sentar em 3 cadeiras, eu tenho o meu N, que seria o 6. Sempre o N aqui, ó, ele vai ter que ser maior ou igual a P. O meu P são as possibilidades, seriam as cadeiras. Então, se eu tenho 6 pessoas, elas vão sentar em 3 cadeiras, ok? Então, o conceito dos 3 é exatamente ou muito parecido. Arranjo em combinação, então, é praticamente igual. Por quê? Aqui diz que eu vou formar agrupamentos no arranjo simples, ou seja, existe uma fórmula para isso, tá? Mas vamos pegar as cadeiras e as pessoas. Eu disse que eu tinha 6 cadeiras, certo? Ou melhor, 6 pessoas e 3 cadeiras. Se eu pensar no que a gente vinha trabalhando até semana passada, no princípio fundamental da contagem, vocês fariam com toda certeza, eu tenho absoluta certeza disso, que vocês fariam os risquinhos das 3 cadeiras. Por quê? Porque o risquinho eu sempre vou fazer do meu número menor que eu tenho dentro da minha historinha, tá? Então, eu tenho 6 pessoas. Quantas pessoas eu tenho a possibilidade de sentar na primeira cadeira? 6. Na segunda, 5. Por que 5? Porque uma pessoa já sentou. Eu já sentei, eu não tenho como sentar na segunda cadeira de novo, porque eu já tô sentada. E na terceira cadeira, 4 pessoas. E vocês pegavam e multiplicavam isso, ok? Então, o que a gente vai trabalhar agora é exatamente isto. No entanto, tem um detalhe assim, ó, muito sutil que muda qual das duas contas ou fórmulas eu vou utilizar. Porque no arranjo diz que no arranjo simples não ocorre repetição. Aqui também não ocorre repetição na combinação e nem na permutação. Então, em nenhum dos 3 ocorre repetição. No entanto, a única coisa que muda daqui para cá é a natureza dos seus elementos. Vamos exemplificar isso para vocês. Imaginem que eu entre na sala de vocês e eu peça para vocês escolherem 2 representantes da turma. Então, eu tenho na turma 30 alunos, tá? Desses 30 alunos, que é o meu N, eu vou escolher 2, tá? Que é o meu P. 2 representantes. Como eu vou montar isso? Eu vou montar assim, ó, representante 1, representante 2. Na primeira vaga, por exemplo, eu tenho 30 alunos que vão ocupar esta vaga. E na vaga 2, eu só tenho mais 29, porque um já ocupou. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, de quantas maneiras vocês podem escolher um líder e um vice-líder da turma? Com 30 alunos também. Vocês não fariam exatamente a mesma, não teriam o mesmo pensamento? Ó, líder e vice-líder, ok? Vocês me diriam que vocês têm 30 para escolher líder e 29 para escolher vice. O que muda agora? Eu fiz exatamente a mesma coisa, mas o que muda dentro desse conteúdo? Qual das duas questões que eu devo aplicar o arranjo ou a combinação? Aí é que tá a diferença. Por quê? Porque quando eu uso o arranjo, eu só faço a fatorial de N elementos. Tá vendo aqui que eu fiz a fatorial de N elementos. E no meu denominador, eu faço a subtração de N menos P fatorial, certo? E na combinação, eu vou fazer a combinação, tudo bonitinho. No meu numerador vai ser N fatorial. Se vocês observar, isto daqui, ó, é a fórmula do arranjo. A diferença é que este valor eu divido pela fatorial das possibilidades. Esta é a diferença entre arranjo e combinação.
Tá, mas vamos voltar lá na história dos representantes e dos líderes de turma. Então, vamos pensar assim. Peguei lá de representante, tá? Eu vou pegar a Ana, o João, certo? Daí eu vou combinar a Ana com o Pedro. Então, os representantes. Se eu botar a Ana e o João como representante da turma, ou o João e a Ana, muda alguma coisa? Os representantes da turma mudam? Não, né? Não mudam. Continuam sendo os mesmos representantes da minha turma. Agora, se eu pegar e falar para vocês assim, ó, que a Ana é líder e que o João é vice, esta é uma possibilidade. Agora, quando o João for líder e a Ana for vice, ó, líder, vice, mudou a ordem? Mudou. Porque no momento que a Ana é líder, ela não tem como ser vice naquele agrupamento dela. Então, assim, ó, quando for arranjo, as minhas combinações, os meus subconjuntos, eles são diferenciados pela ordem e pela natureza. Ou seja, quando eu entro na sala e eu peço um agrupamento aonde eu não estou caracterizando como eu quero esse agrupamento, que a ordem que ele se apresentar não vai fazer diferença nenhuma no final. Se eu tiver a Ana ou o João ou a Ana, eu vou continuar tendo os mesmos representantes. Eu pego e eu aplico a combinação. Agora, quando eu chegar na sala de vocês e eu pedir para vocês escolher um líder e um vice-líder, daí eu vou aplicar arranjo. Por quê? Porque a ordem dos fatores vai alterar meu produto final. Não é bem essa a regra, mas só para vocês compreender. Ana e João é diferente do que João e Ana. Em outras palavras, seria isso. Neste conteúdo, eu preciso ter mais do que nunca muita atenção e uma boa interpretação para saber diferenciar o que é arranjo e o que é combinação. Porque eu posso utilizar o mesmo exemplo e nas minhas perguntas diferentes, eu acabo dando uma característica específica, um novo subconjunto que eu formar. Este novo subconjunto, ele tem outro significado, vamos dizer assim. Ele muda a ordem dele. Então, é esta a diferença entre combinação e arranjo. Permutação. Permutação é bem fácil. A permutação nada mais é do que um arranjo. Ou seja, a permutação é quando eu tenho o meu N igual a P. Então, toda vez que o meu N for igual ao meu P, basta eu fazer a permutação ou basta eu fazer a fatorial do meu número de elementos. Então, a permutação é bem simples. O problema maior está no arranjo e na combinação. E eu volto a falar para vocês. Arranjo é quando o meu subconjunto é único. Dá para se dizer isso, tá? Se eu tenho 3 subconjuntos dentro do arranjo, os 3 subconjuntos, eles vão ter uma característica diferente. Eu vou de novo falar do meu líder e do meu vice-líder e dos meus representantes. Se eu falo em líder e vice-líder, eu vou utilizar arranjo, ok? Eu estou caracterizando como eu quero esses meus subconjuntos, tá? E quando eu falo simplesmente que eu quero representante da turma de vocês, eu vou pensar em combinação, ou seja, eu vou aplicar a fórmula da combinação. Então, este é o detalhe que diferencia os dois conceitos, certo? Lembram que aqui eu falei das cadeiras e das pessoas, né? Se eu multiplicar isso daqui, eu vou ter 120 possibilidades, não é isso? Falando das cadeiras e das pessoas. Se eu aplicar a fórmula, eu sei que o meu N é o 6. E eu sei que o meu P é o 3. Aqui eu estou afirmando que é arranjo, tá? Porque se tem aqui, nestas pessoas,
tem a Ana, o João, o Marcelo, o Pedro e bababá. No momento que sentar a Ana aqui, o Marcelo não vai poder sentar aqui, porque no outro agrupamento que o Marcelo sentar na primeira cadeira, ele vai ser diferente. Ele não vai ser igual a este agrupamento aqui. Então, cada agrupamento que eu for formar, ele vai ser diferente, tá? Então, aqui eu tenho que o meu N é 6. Então, eu vou fazer a fatorial de 6, tá? E aqui embaixo eu vou fazer 6 menos 3. Daí, aqui eu vou calcular agora o valor. Então, eu tenho 720, tá? 720 dividido por 6 dá quanto? 120. Então, eu fazendo os risquinhos ou fazendo pela fórmula, dá exatamente a mesma coisa. Vamos supor que eu vou fazer a combinação aqui, tá? O meu N é 30 e aqui é 2. Ou eu posso fazer assim ainda, ó. 30, 29. Isso aqui é dividido pela fatorial das possibilidades. Tá vendo aqui, ó? Então, este valor aqui, que é 870, eu vou dividir pela fatorial das possibilidades. Quem é a fatorial dessas possibilidades? 2, porque o meu P é 2. Então, eu divido isso aqui por 2. Logo, aqui eu vou ter 435 possibilidades de montar agrupamentos ou subconjuntos de representantes da minha turma. Bem, pessoal, finalizando então essa parte de conceitos, tá? Me aguardem no próximo vídeo, aonde eu farei a resolução de exemplos. Então, até mais, até o próximo vídeo.